Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a ordem bipolar. Vamos refletir. Se o sistema socialista não houvesse encontrado seu fim, você acredita que teria obtido bons resultados? Então vamos descobrir. Vamos descobrir a resposta para esse questionamento falando sobre a influência do socialismo. Começando lá no final do século XIX com a Comuna de Paris, que foi a primeira tentativa de instauração do sistema socialista. A classe operária francesa, revoltada com o governo francês, se une à Guarda Nacional Francesa, ocupa o centro de Paris, elege uma comissão com 90 representantes para tentar mudar essa dinâmica das relações entre os proletariados e a burguesia. Essa representatividade, esses 90 representantes, foram eleitos por sufrágio universal, que significa nada mais do que voto. Naquele período, final do século XIX, foram votos masculinos, as mulheres não puderam votar. Mas eis que a Comuna de Paris tem uma duração muito breve, dura apenas 72 dias, o que foi chamado Cerco de Paris. O exército simplesmente faz com que se desintegre essa Comuna de Paris. Lógico que foi um embate sangrento, com mortos e tudo mais. Aí, um salto aí de alguns anos, no início do século XX, a Revolução Russa, com a queda do Império Czarista, liderados pelo meu xará ali, o Vladimir Lenin, instaurou o governo socialista, chamado de Partido Bolchevique. E surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Liderados pelo Vladimir Lenin, no governo que ficou conhecido como leninismo, ou leninismo, o governo bolchevique, um governo que significa maioria, foi composto por sovietes, por representantes eleitos na Assembleia Constituinte Multipartidária de 1917, mas logo após um ano, o Lenin já não permite mais, já não chama a participar outros órgãos governamentais. Ele cria lá o novo Partido Comunista e o poder fica centralizado nesse partido. Ele começa a aplicar aí as características do socialismo, redistribuição de terras, socializar os meios de produção, nacionalizou os bancos, economia planificada, e nacionalizou também a indústria. E a consequência disso seria a não existência de classes, essas atitudes do Lenin. Logo após o Lenin assume o poder o Stalin, que participou de toda a Segunda Guerra Mundial, governou de 27 a 53, também impôs transformações radicais. O regime dele foi um regime de terror, ele perseguiu minorias e opositores, foi um regime sangrento. Mas o ponto positivo foi a industrialização da União Soviética. Ele conseguiu, durante o governo dele, promover aí a União Soviética ao status de uma grande potência mundial, o que veio a combinar com a Guerra Fria também, a ameaça do surgimento de uma nova potência. Os Estados Unidos resolveu tomar alguma providência. O auge do socialismo foi a Revolução Chinesa, quando assume o poder o Mao Tse-tung. Entre 1940 e 1970, a industrialização muito acelerada, diante da corrida espacial e armamentista, e o período todo da Guerra Fria, foi o auge aí do socialismo, que promoveu a ordem bipolar, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Outros adeptos que nós temos aí, o socialismo africano na década de 60, os processos de independência desses países fizeram com que eles aderissem a ideias socialistas, adaptando essas ideias à história e à cultura da África. Aí a Tanzânia, Senegal, Gana e Guiné, alguns países que aderiram ao sistema socialista na África. E aqui eu trouxe uma lista, vocês podem ler depois com calma, de outras experiências pelo mundo, outros países que adotaram o sistema socialista. Então, infelizmente, mesmo que eles tivessem desenvolvido esse sistema, continuassem com ele, eles não teriam sucesso. Teriam que atuar em modificações, para adaptar esse sistema à geopolítica atual. Neste vídeo, falamos sobre a ordem bipolar. Espero que vocês tenham gostado e até breve.